Para onde vão os mortos, parte 2, sem pressão! Graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos em Cristo. Abrindo essa bendita e santa palavra no livro de Lucas, para continuarmos essa explicação de para onde vão os mortos, para nós que somos cristãos, para que caia por terra muitos conceitos errados a respeito desse assunto. Então, leremos o texto. Lucas capítulo 16, verso 19, diz assim: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. No outro vídeo, a explicação foi: havia um lugar de separação, erroneamente traduzido da palavra Sheol, que é do aramaico, e da palavra Hades, que é do grego. Foi traduzido tudo como se fosse inferno. Inferno é uma palavra que vem do latim, não tem raiz no aramaico e nem raiz no grego. Jesus está dizendo aqui de um lugar de separação. Habitação dos mortos seria a tradução correta. Por quê? Porque eu já falei no primeiro vídeo, Deus jamais jogaria no inferno homens que Ele separou para o louvor da sua glória. Pessoas que são chamadas de seus filhos amados, jamais Ele jogaria, porque o Salmo 89 diz que Ele jamais violaria a sua aliança. E toda essa aliança foi feita com o povo judeu. Então havia esse lugar onde os espíritos ficavam esperando. Não é alma, a alma não é do reino, nem carne e nem sangue é do reino. É o espírito que volta para Deus, que o deu, como diz em Eclesiastes 12:7. A alma se dissipa, porque a alma é a parte daquilo que eu sou como essência de pessoa. São meus gostos, meus pensamentos, é o que faz diferença entre eu e uma outra pessoa. Ela se dissipa, como o corpo volta para o pó. Só o espírito, diz Eclesiastes 12:7, volta a Deus que o deu. Então Jesus aqui está dizendo de um lugar onde ficavam-se separados as pessoas que morriam, esperando que fosse inaugurado um novo e vivo caminho pela pregação do Evangelho, porque não existia ainda a pregação do Evangelho, óbvio. Isso viria só através de Cristo. Na morte dele, diz lá em 1
Pedro que ele desce a regiões inferiores da terra e prega aos espíritos em prisão. Quem estava lá? Abraão. Aqui diz seio de Abraão, não diz inferno. Palavras bem diferentes uma da outra. Hades não é inferno, Guiena não é inferno, Tártaro não é inferno. São palavras diferentes uma da outra. Era um lugar de separação até a vinda de Cristo. Já predito no Velho Testamento que tudo isso ia acontecer. Vai comigo ali em Daniel, capítulo 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Não está falando ainda de um tempo vindouro. Estava predizendo a vinda e a morte de Jesus. Nesse momento, os santos ressuscitariam. Onde está isso? Mateus 27:50. Já falei disso no primeiro vídeo, mas vamos recordar. Mateus 27:50 diz assim o texto: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito, não a alma não vai ser salva, é o Espírito que vai ser salvo. E Jesus, de novo repetindo, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Assim como Filipe entregou seu Espírito quando foi morto. Verso 51, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santo que dormiam ressuscitaram. Estão compreendendo isso? No Velho Testamento foi predito que esse dia iria acontecer. E não é lá para o fim de não sei que tempo que se fala aí do fim do tempo, porque Apocalipse 21:5 diz que está tudo consumado, não tem mais o que fazer. Abençoado, você tem que viver uma vida feliz em Cristo Jesus. Viva agora, porque o lugar para onde tu vais, diz Eclesiastes, não tem sabedoria, nem conhecimento, nem obra, tem mais nada para você fazer. Você tem que crer em Cristo aqui, fazer bem para as pessoas aqui, porque depois não existe mais nada. Deus te deu vida e vida em abundância. Ai, aqui está horrível, né, pastora? Mas depois lá na glória não tem nada para você fazer. Desculpe, querido, falar dessa maneira. Isaías 26:19. Outro profeta predizendo o mesmo dia. Quando Jesus morre, os sepulcros se abrem, os mortos aparecem na cidade para muitas testemunhas. Isaías 26:19. É lindo tudo isso, nada escapa do controle de Deus. Ele já tem tudo isso na mente infinita dele desde antes da fundação do mundo. 26:19 diz assim o texto: os vossos mortos e também o meu cadáver, Isaías dizendo, viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Quando iria acontecer isso? Lá em Mateus 27:50. Quando Jesus morreu e ressuscitou, os túmulos se abriram, e os corpos dos santos que estavam lá fazendo o quê? No lugar de separação, esperando a palavra ser pregada, porque não há salvação sem a ministração do Evangelho, esperando Jesus inaugurar um novo e vivo caminho, que antes era por regras e lei para o povo judeu, depois passou a ser por graça, favor imerecido. E nesse novo e vivo caminho, aqueles que apareceram, os que tinham que ser condenados foram ali, e os que tinham que subir, subiram ali também, meu querido. Ah, mas e o julgamento? Depois a gente fala.
fala sobre isso. É alimento sólido isso. Não é conto da carochinha. É alimento sólido para um Deus que não deixa escapar absolutamente nada das suas mãos. Veja bem, vou repetir. A palavra Sheol no aramaico não significa inferno, significa habitação dos mortos, onde os mortos ficavam temporariamente. A tradução literal é essa: os mortos ficavam temporariamente. Geena não é inferno também, era um lugar existente em Jerusalém, onde os corpos das pessoas que não eram consideradas dignas de ter um enterro eram jogados, onde o fogo nunca acabava, porque os corpos viviam sendo jogados, o lixo vivia sendo queimado, e onde o verme não se acaba. É disso que Jesus está falando, meu querido. É disso. Não tenha medo. Se você confessou a Jesus e creu com o teu coração que Ele ressuscitou dos mortos, você é salvo, como diz lá em Romanos 10. Se eu errar, pastora, se você errar, você vai sofrer todas as consequências do seu erro, porque comerás do fruto das vossas ações. Mas como João diz, aquele que tem a Cristo não vive em pecado, porque isso não é mais vida para um cristão. O cristão verdadeiro não se satisfaz numa vida de pecado, se satisfaz com a presença de Cristo na sua vida através do Espírito Santo. Quando Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão, não é inferno a palavra correta lá, é as portas do Hades, ou seja, ele estava dizendo, as portas da morte não vão prevalecer, porque a igreja estava para entrar num ciclo de 300 anos de sofrimento, de perseguição, de mortes horrendas. Então ele sabia o que ele estava falando. Ele não estava falando de inferno nessa hora. As portas do Hades não prevalecerão contra a minha igreja. Ou seja, pode vir perseguição, porque ele sabia que tipo de perseguição haveria depois que ele se fosse. Então, meus irmãos, a sua vida está segura nas mãos de Cristo Jesus. Lá em Atos 2, 22, 31. Quando é que você pode acreditar que uma doutrina é verdadeira? Quando ela estiver no Velho Testamento, como eu li para vocês aqui, o dia predito por Daniel, por Isaías, revelado a eles, na morte de Cristo, ressurreição de Cristo. Quando Cristo nos dias de sua carne também falar a respeito do assunto, e as cartas de Paulo, aí sim, aí pode desenvolver uma doutrina. Senão, meu filho, texto fora do contexto é pretexto para se falar o que bem o homem quer e bem aquilo que ele pensa, colocando medo e deixando as pessoas acharem que o nosso Deus é perdido, que uma hora ele salva, outra hora ele não salva mais se você erra. Uma hora ele é Deus soberano, outra hora ele está perdido porque apareceu um coronavírus aí, ele não sabe de onde veio. Então, meus queridos, a Deus seja toda a honra e toda a glória por tudo aquilo que Ele é na nossa vida. Um Deus poderoso, onisciente, onipotente e onipresente. Sabe de todas as coisas, está em todo lugar e tem todo o poder. Então, se é dessa maneira, a soberania tem que continuar prevalecendo no coração daqueles que realmente creem no Deus que serve. Não em conto de carochinha, eu volto a repetir. Atos 2, 22 a 31. Diz assim o texto: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, um nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte,
porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Olha bem o que fala o texto. Jesus não foi retido pela morte para inaugurar um tempo na nossa vida onde nós também não fôssemos retidos, porque nós também temos vida eterna. Assim como ele. Nós também, a partir do momento que se confessa a Jesus, como diz em Romanos 10, se com tua boca confessares ao Senhor e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Assim como Jesus, a morte não pôde deter Jesus naquele momento, e Ele teve e tem vida eterna, nós também. Isso nos foi doado. Os que receberam a abundância da graça reinarão para sempre, com vida abundante nele, em o nome de Jesus. Diz assim, mais ainda o texto, verso 25, porque a respeito dele diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o seu santo veja corrupção. Jesus vai ali para o Hades, para o Sheol, não é para o inferno. Ele não desce no inferno, ele desce nesse lugar de separação, mas a carne dele, diferentemente de Davi, está dizendo o texto, não viu corrupção, não deu tempo, ele ressuscitou. Glória a Deus por isso. Como a carne dos outros mortos. O que ficava nesse lugar de separação era a alma das pessoas, a essência das pessoas, o que elas eram. Esperando para que Jesus viesse, ministrasse o Evangelho, para que esse povo escolhido lá em Êxodo, o povo de Israel, o povo judeu, ou os gentios que morreram lá, fossem julgados por obras. Nós não somos julgados por obras. Nós somos gentios, não somos judeus. Para o gentio, a conta é outra, meu querido. O Evangelho é outro, como Paulo diz lá em Gálatas. Há dois Evangelhos, meu filho. Há duas maneiras diferentes de se ver. Uma dada, informações dadas à nação gentílica e informações dadas a uma igreja judia cristã da época. Eles não perderam os costumes judaicos. Trouxeram para dentro do cristianismo também, por isso essa confusão no Evangelho, hoje, de uma maneira simples, para que eu e você entendam. Então é isso, Tártaro não é inferno, Guerena é um lugar onde se jogava o lixo de Jerusalém e os corpos das pessoas que não eram consideradas dignas de serem enterradas, restos de animais. E Jesus usa esse nome nas conversas dele. Meu filho, cabe na tua cabeça que Deus iria preparar um lugar para os filhos dele queimar no fogo eterno, porque mentiu, porque bebeu, porque fez qualquer outro tipo de obra da carne. O amor de Deus, ele é muito mais do que isso. Lembre bem, seio de Abraão não é inferno, era um lugar separado. Está claro no texto, mesmo sendo aí, algumas vertentes dizem que é uma parábola, outras vertentes dizem que não. Mas suponhamos que fosse uma parábola, porque não fala o texto que era uma parábola, como nas outras parábolas. Mas suponhamos que fosse. Era um lugar onde havia separação entre os filhos de Deus, os salvos, aqueles que iriam ouvir a palavra ainda, porque Jesus está falando desse lugar e ele não tinha morrido ainda para ir lá no seio de Abraão pregar para aquela galera toda, Moisés, Abraão, Samuel, Davi. Entenderam isso? Ele não tinha morrido ainda. O novo e vivo caminho só se instala a hora que ele
Por isso que ele está dizendo, é a oportunidade que aquele povo teve de ser salvo também. Ou você acha que Deus é um carrasco? Falaremos mais disso se Deus permitir. Beijo, querido. Viva livre!